Vamos lá. Pela internet. Já estamos por aqui e daqui a 2 minutos entraremos também no 104.3 do seu rádio. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando também pelo aplicativo LR1, pelo site LR1. Hoje, um dia recheado de notícias. Estamos aqui aguardando o nosso entrevistado, Carlos Mestriner, chegar à emissora. Certo? Jonathan Noves, tudo certo por aí? Maravilhoso, graças a Deus. Bom dia a todos. É isso. É isso, tá tudo bem. Tá com clima-tempo aí? Tô. Tudo bem? Olha, Rodrigo Treco, uns dias que não conversa com a gente, o que está acontecendo. Quer mandar uma mensagem para ele? Dando um oi, bom dia, Rodrigo. Cadê tu? Último anúncio. Você tá sem fone, né? Só tá sem retorno, né? Tá bom. Obrigado. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Bom dia, Drica Marini. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? 8h09. Você está na Jovem Pan Araçatuba. Quarta-feira, 19 de julho. Dia da Caridade, Dia Nacional do Futebol e Dia de São Símaco. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até as 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você tem acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem está indo para o trabalho com o radinho ligado em Araçatuba, Birigui, Guararapes, Penápolis e todas as cidades da região. E quem também está pegando a estrada, né? Rodovias Marechal Rondon, Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Rolenberg, as intermunicipais, e está indo aí visitar clientes, fazer reuniões de trabalho. A todos vocês, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança, hein? E vocês também têm acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. 8h10, vamos aos destaques do dia. Birigui registra o primeiro caso de chikungunya neste ano. A Associação dos Advogados está com uma unidade móvel em Araçatuba. Simbi realiza hoje e amanhã palestras sobre tendências, design e inovação no evento Conexão Moda. Quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri com André Gigliotti. Polícia Civil terá arma de eletrochoque. Aberto concurso público para contratar 1.100 agentes de segurança penitenciária no estado de São Paulo. E o nosso entrevistado de hoje será o empresário Carlos Mestriner, diretor da Clean Calçados Infantis. Ele estará aqui falando dos 40 anos da empresa. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043, ou também enviar mensagens pela página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Como quem está fazendo como o que está fazendo neste momento,
a empresária Drica Marini, dizendo que toda a família está nos escutando lá na casa dela. Muito bom dia, Drica, Walter, Luísa e todo mundo por aí. Também está na audiência a Ariane, lá do Instituto Liberal Alta Noroeste, nos desejando bom dia, e também o nosso colega, parceiro de sempre, Rodrigo Treco, acompanhando pelo aplicativo LR1 e nos mandando mensagem pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba. 8 horas, 12 minutos. Vamos à frase do dia. A mente é tudo. Você se torna aquilo que você pensa. Frase atribuída a Siddhartha Gautama, Buda, fundador e maior expoente do budismo. Isso no século VI a.C., ou seja, há mais de 2.600 anos. A mente é tudo. Você se torna aquilo que você pensa. Hashtag frase do dia, 8h13. Jonathan Alves, previsão do tempo. Vamos lá. De acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 17 graus. A temperatura na cidade hoje deve variar entre 16 a 29 graus. Lembrando aqui também, dia de sol com algumas nuvens e à noite com poucas nuvens. Olha, mas fez um friozinho caprichado, hein? Você que vem de Birigui de Motoca, hoje eu não achei tão frio, Marcelo. Eu achei mais ameno hoje, viu? É? Melhor que os outros dias, aliás. Achei meio mais tranquilo. Semana passada eu tive que vir aí todo encapotado, mais tênis, a né? Capa por cima. Né? Desse jeito. Mas está gostoso, o clima tá bom, tá bom. É isso. E não há previsão de chuva. 8 horas, 14 minutos, hashtag previsão do tempo. Vamos de notícia então. Saúde pública. A Prefeitura de Birigui confirmou o primeiro caso de chikungunya registrado neste ano na cidade. De acordo com o que foi divulgado, desde o início do ano, a Vigilância Epidemiológica registrou 17 notificações suspeitas da doença. A chikungunya é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Não há informações sobre o estado de saúde e a idade do paciente. Ainda segundo o boletim epidemiológico, Birigui tem 1.290 casos positivos de dengue no ano e outros 18 em investigação. Foram registrados ainda 6 casos suspeitos de Zika vírus, assim como 9 casos notificados e descartados para monkeypox. Não houve notificações no município no ano para a febre amarela. No ano passado, Birigui registrou 2 casos positivos de monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos, uma de chikungunya e mais de 9.000 casos de dengue. É isso. Hashtag chikungunya, dengue, febre amarela, Zika, monkeypox e show Aedes aegypti. 8 horas e 15 minutos. Serviço. A ASP, a Associação dos Advogados de São Paulo, está em Araçatuba com uma unidade móvel. Está oferecendo serviços, entre eles a emissão do certificado digital de forma totalmente gratuita para os associados e associadas. O kit vem completo com token, certificado e validade de 3 anos. A ferramenta é indispensável para o exercício da advocacia e é totalmente subsidiada pela ASP. A unidade móvel disponibiliza também a digitalização dos processos de advogados e advogadas que ainda estão em formato físico e paralisados nos tribunais. O veículo está estacionado até o próximo dia 20, das 10 da manhã às 5 da tarde, na subseção da OAB, na rua Venceslau Braz, número 5. E olha, no ano passado, a ASP atingiu a marca de 2,3 milhões de páginas digitalizadas em apoio à advocacia brasileira por meio da digitalização de processos. Nas unidades físicas e móveis da ASP, advogadas e advogados podem digitalizar seus processos em primeira e segunda instância, que tramitam aí de forma física, tanto na esfera estadual como na federal. A unidade móvel já percorreu mais de 150 cidades da Grande São Paulo e interior paulista e pretende, neste ano, percorrer também cidades dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e também Rio de Janeiro. Hashtag Unidade Móvel Araçatuba AASP. A ASP, muito bom. 8h16. Evento. O SIMB
que é o Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, realiza hoje e amanhã o evento Conexão Moda, com 2 palestras sobre tendências, design e inovação. No dia 19, que é hoje, às 7 da noite, será ministrada a palestra Inspirações, com a palestrante Tatiana Souza, consultora em gestão de design. Ela vai abordar as etapas 10%, 30% e 60% da metodologia da pirâmide de produtos e as inspirações para o segundo semestre deste ano. E no dia 20 de julho, às 19 horas, é a vez da palestra Visão 360 no Design, com o palestrante Vinícius Hilbert, especialista e consultor de design e estratégia. Ele trará uma nova perspectiva para impulsionar o mercado por meio do design e da inovação. Presenciais e gratuitas, as palestras ocorrerão no Salão de Eventos do SIMB, lá na rua Roberto Clark, 460, no centro de Birigui. Inscrições pelo link disponível lá nas redes sociais e no site do SIMB. Isso, tá fácil, né? Que é simpla, com y, simpla.com.br/simb, mas você também tem acesso no site e nas redes sociais do sindicato. Hashtags Jonathan Alves, SIMB, Conexão Moda, Tendências, Design e Inovação. 8 horas e 18 minutos, vamos à primeira parte da entrevista do dia. O nosso entrevistado de hoje é o empresário Carlos Mestrimer, diretor da Clean Calçados Infantis. Ele está aqui para falar dos 40 anos da empresa. Carlos, desde já, a gente está dando umas instruções aqui para ele, colocando o microfone para que o áudio saia bem nas redes sociais. Primeiramente, parabéns aí pelas 4 décadas de sucesso da Clean, na verdade. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Realmente é um motivo de orgulho e de satisfação comemorar 40 anos. Então vamos lá, foi fácil chegar até aqui, não? Na verdade, nós temos um Brasil muito complexo, né? E as adversidades ao longo desses 40 anos foram muitas, em todo sentido. Mas quando a gente chega aos 40 anos, uma empresa calçadista chega aos 40 anos, é motivo de comemoração mesmo. Não por ser a Clean, não por ser eu, não por ser meu irmão, mas é porque as adversidades, é um setor de manufatura, um setor que tem muitas oscilações de mercado, é muito complexo. E a gente começou do zero, a gente começou lá em 83, no dia 11 de julho de 1983, era eu no início, com mais uma pessoa, fazendo aí 10 parzinhos por dia, e aí a gente foi nessa crescente, chegamos hoje, e eu diria uma coisa para todos os ouvintes, os amigos que nos ouvem, chegar aos 40 anos, uma empresa saneada, uma empresa com todos os seus impostos em dia, enfim, é difícil. E eu tinha um sonho de criança em ser empresário, ter sucesso, enfim, um sonho de qualquer jovem, de qualquer ser humano que quer prosperar. Mas eu tinha assim um objetivo, chegar aos 60 anos de vida, uma empresa bem performada, uma empresa saneada, e cheguei. Eu consegui, juntamente com o meu irmão, juntamente com os colaboradores, nós chegamos exatamente nessa empresa. Uma empresa não só conhecida, mas acima de tudo reconhecida no mercado nacional, no mercado internacional. Então, a semana passada e todos os dias que sucederam ao dia 11, tem sido dias de bastante satisfação, de muita alegria, não só para mim, mas para todos os colaboradores, inclusive as pessoas que não ouvem. É interessante, porque as pessoas que passaram pela empresa ao longo desses 40 anos, algumas já não estão mais conosco, mas elas externam o sentimento de ter construído essa empresa, ter participado desse processo de evolução. Então, muitas pessoas deixaram vários tijolinhos na empresa, construíram essa empresa. Então, não é uma empresa do Carlos, não é uma empresa do Valdir, mas é uma empresa de uma comunidade que hoje não é só Birigui, é Gabriel Monteiro, é Penápolis, inclusive também Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Enfim, é uma empresa que a gente trabalha muito holograma. A gente fala holograma porque é uma empresa, ela tem uma visão sistêmica. Ela olha sim a criança, que a gente produz um produto com caminhar saudável, tem todos os atributos para que tenha um desempenho do pezinho, um crescimento do pezinho de forma muito saudável. Mas além de olhar a criança, a gente olha a família, a construção dessa família, onde ela está inserida, como ela vive, os costumes da família.
E na verdade também a gente tem uma coisa muito que se preocupa muito, entendeu? A forma de desenvolver os pezinhos, esse crescimento, é a definição de forma, a definição das matérias-primas. Então a gente cuida do produto conectando com a criança e com a família. Mas aí a gente olha um pouco mais do que isso. A gente olha também para os nossos fornecedores. Nós temos dentro do holograma, nós temos uma cadeia de fornecimentos de empresas regionais, de empresas nacionais, de empresas internacionais, que nos abastecem com as suas matérias-primas, com os seus serviços. Isso contribui muito para o processo da empresa. Também a gente tem um olhar muito forte para os nossos colaboradores, porque os nossos colaboradores, na verdade, é o que fazem na empresa. Eu sempre digo, em todas as reuniões que nós temos, onde a gente reúne a equipe, que a empresa sem os colaboradores ela não existe. A gente tem vários prédios, muitos equipamentos, mas sem as pessoas não tem sentido nenhum. Então, essa conexão com as pessoas, essa conexão emocional do propósito da empresa com as pessoas é fundamental. Então, primeiro o cliente, o consumidor, depois, com certeza, os nossos fornecedores, os nossos colaboradores. Também nós temos aí, é importante nesse processo, a comunidade. Porque a comunidade, seja a comunidade de Birigui, a comunidade de Penápolis, a comunidade de Gabriel Monteiro, que nos ouve também, todo esse pessoal nos ouve, a comunidade de Três Lagoas, a gente procura dar o nosso melhor. Nós não somos aquela empresa extrativista, aquela empresa que só quer tirar mão de obra, dar emprego, mas tirar mão de obra, produzir sapato. Não, a gente quer devolver alguma coisa para a comunidade, de alguma forma. Então a gente participa de todos os movimentos nessas cidades de uma forma muito intensa, para que realmente a empresa deixe um legado. Porque às vezes eu vejo algumas empresas, e é natural isso também, não tem mal nisso, cada um tem uma política de trabalho que apenas tira da comunidade, tira da cidade e não deixa nada em troca. A gente procura dar algo em troca. E ao longo dos 40 anos fizemos muito isso. Então, quando eu falo que é um holograma, pensando lá na criança, na família, pensando no fornecedor, pensando no colaborador, pensando na comunidade e nos nossos representantes, os nossos negociadores, porque nós temos espalhado pelo Brasil 60 escritórios de venda, além dos escritórios internacionais. Esse pessoal que comercializa os produtos Clean, que faz a venda dos produtos Clean, que vai até o cliente, enfim, desenvolve essa relação, é muito importante no processo. Então, é muito importante que enxergar de forma sistêmica, enxergar o holograma. Eu acho que um dos grandes sucessos que nos trouxe aqui, primeiro é interessante, as pessoas às vezes, é muito fácil. Olha, para começar, eu acho que a gente tem que ter um propósito. A empresa tem que ter um propósito. Ela tem que ter clareza no que ela quer, no que ela deseja nessa jornada de ser empreendedor ou ser empresa. Porque, primeiro, propósito. Se você tem um propósito claro, eu acho que nós, como seres humanos, temos que ter um propósito, seja em qualquer atividade, seja professor, seja empreendedor, enfim, cada um tem que ter um propósito. A partir do propósito, você tem que pautar a sua gestão, seja na sua vida, seja na sua empresa, em valores. Aqueles valores que a gente traz de casa, desde os primeiros anos de vida, que os nossos pais nos dão, coloca esses valores e a gente implementa ele na empresa. A gente empresta esses valores virtuosos para a empresa. Porque se a empresa tem um propósito claro, se ela está pautada em valores, e valores que eu digo são valores, aqueles valores que a gente é o respeito, aqueles valores que a gente tem como ser humano, eles também, porque a empresa é um organismo vivo. A empresa não é algo intangível, não, é um organismo vivo, porque são pessoas. Exatamente. Então, se as pessoas emprestam seus valores para a empresa, focado no propósito, o caminho fica mais leve. Não é que é mais fácil, o caminho fica mais leve. Porque você encara as adversidades, seja planos econômicos, seja problemas que nós tivemos graves de pandemia. Ultimamente nós estamos tendo uma pandemia econômica também. Então a gente vai levando com leveza, encarando as adversidades com leveza, porque tem um propósito, nós sabemos para onde vamos e como vamos. E aí a gente tem um time que empresta esses valores para a empresa e a empresa passa a ter valores fortes. E isso faz com que a Clean chegue aos 40 anos e possa sonhar com mais 40. Não que eu esteja à frente, porque a gente tem os seus limites também, mas que alguém faça o trabalho de continuidade e ela possa realmente perdurar por mais 40 anos, porque realmente ela está pautada
em propósito, pautada em valores. Carlos, eu ia te perguntar, né, qual é a fórmula do sucesso. Você já se adiantou e deu aqui para gente, para quem está nos escutando, uma aula, né? Você falou em visão sistêmica, trabalho em equipe, dos stakeholders, do propósito, de governança, que é algo que dá para perceber que é muito forte ali na Clean. E quando você fala de propósito, me permita só fazer uma lembrança, que porque semanas atrás, meses na verdade, Suzana Sintra, empresária, inclusive, que atuou durante muito tempo em Birigui, ela esteve aqui falando de um livro do qual ela fez parte, chamado Imperfeito, e o texto dela, que tem, salvo engano, 26 autores, cada um com um texto, o texto da Suzana é exatamente tenha um propósito. E é muito bom, eu li o livro, um dos textos que eu mais gostei, sempre cito frases deste livro, e o dela é isso. Tenha um propósito e siga firme nesta jornada. Vocês estão firmes aí há 40 anos. Eu gostaria que você contasse, embora você já tenha dito que surgiu lá em 11 de julho de 1983, como é que surgiu? De onde veio a sua ideia de vou começar uma indústria de calçado infantil? É muito gostosa essa pergunta de responder, porque eu vou buscar um pouquinho lá do passado para trazer até para que todos os ouvintes entendam esse movimento que eu fiz. Porque pode servir de inspiração para alguém, pode servir às vezes de exemplo para alguém. Exatamente. É claro que a gente teve acerto, teve erros, mas assim, eu até os 11 anos eu morava num sítio. O sítio que eu digo assim, na zona rural mesmo. Eu ia para a escola a pé, com meus irmãos, enfim, eu sou filho de uma família de 6 irmãos, eu sou o sexto, na verdade, não o terceiro na ordem, mas nós somos em 6, e eu morava no sítio, nós íamos para a escola a pé, aquela coisa toda, mas aos 11 anos, a gente veio, quando eu estava com 11 anos, nós veio para a cidade, porque a minha irmã mais velha, que na verdade é a Maria, que é da Pampilha também, empreendeu também no setor de calçados, ela tinha o desejo de fazer uma faculdade, precisava fazer um cursinho, e nós morávamos, era um sítio, não tinha oportunidade nenhuma ali, entendeu? Então, meu pai veio para Birigui, nós viemos, eu, meu pai, minha mãe, os 6 irmãos, todos para Birigui, e aí, quando eu cheguei em Birigui, foi interessante, a minha irmã foi fazer o cursinho para poder fazer uma faculdade, o meu irmão também já buscou algo nesse sentido, e eu fui trabalhar numa empresa de materiais para calçados. Eu tive oportunidade, aos 11 para 12 anos, de trabalhar na Encal. Eu sou José Francisco de Castro Reis, meu ex-patrão, e que é meu eterno patrão, porque é meu amigo até hoje, está com seus 87 anos de vida, mas eu tenho uma relação muito próxima com ele. E lá eu trabalhei por 7 anos. Eu trabalhei praticamente 12 anos até os 19 nessa empresa. E ali eu trabalhei como office boy, faxina na loja, eu trabalhei, fiz todas as funções, e ele foi me dando oportunidades. Ele percebia que eu tinha um desejo de crescer, de evoluir muito forte. E aí ele foi me dando oportunidade, eu fui ser balconista. Quando eu fui ser balconista, eu já estava com 13 para 14 anos, para mim aquilo era uma realização, atender clientes, você vender produto. E ele percebeu que eu tinha algo mais a entregar. E aí ele me colocou como vendedor externo da empresa. Já não era mais entregador de nota, eu fui crescendo naturalmente na empresa. Aí eu fui ser representante da empresa. Já com 14 anos para 15 anos já atendia as fábricas. E aí nós vendíamos a Bertoncini, um produto químico, que é colas, adesivos, solventes para as indústrias de calçado. E além de vender, eu também fazia os testes no processo de produção. E aquilo eu fui criando uma paixão, ver o processo, já tinha uma vocação de calçados infantis, e ali fui criando uma afinidade com o processo produtivo. E eu era assim, as pessoas gostavam, eu tinha uma relação muito forte com as pessoas me ensinavam, me mostravam, e dava assim, exemplos. Era uma escola. Eu tinha assim, um aprendizado, eu estudava à noite, mas um aprendizado durante o dia muito grande. E essa afinidade foi formatando um sonho de realmente empreender, de também fazer sapato. Tem uma fabriquinha, bem assim, sempre surgiu fábricas pequenas, fábricas de fundo de quintal, a gente chama, e eu tinha já um sonho de fazer aquilo. E aí fui para os 15, 16 anos, com 17 anos eu prestei o vestibular, também queria, não só no sentido profissional, mas eu também acadêmico, eu queria ter um diploma, enfim. É um sonho, porque todos os irmãos, nós somos em 6 irmãos. Meu pai, eu vi uma família muito abençoada. Os 6 irmãos, todos formaram, todos têm uma faculdade. Eu tenho meu pai vivíssimo,
uma saúde imensa aos 87 anos, a minha mãe com 85, e eles não só nos deram educação, a educação que eu digo no sentido de valores virtuosos, mas também a educação, a questão escolar. Todos acadêmica, todos, né? Formar. Todos eles formaram cada um uma atividade. E eu também fiz vestibular, entrei na faculdade de Direito aqui em Araçatuba, fiz a Toledo, e com 17 anos já estava entrando na faculdade e trabalhando, fazendo a faculdade, trabalhando. E ali eu também, com meus recursos, pagava a faculdade, fazia uma reservinha. E aos 18 anos eu comprei as primeiras máquinas usadas, máquinas antigas. Como eu conhecia muitas fábricas, eu visitava São José do Rio Preto, Tanabi, Presidente Prudente, Andradina, todas essas cidades têm pequenas fábricas também. E eu visitava para vender os adesivos, solventes, e aí eu fui percebendo a oportunidade de comprar uma máquina aqui, uma máquina ali. Aos 18 anos eu já fui comprando. E meu ex-patrão, ele permitia que eu deixava os equipamentos guardadinhos no fundo lá da empresa. Olha. Então é uma coisa assim, muito interessante. Quando eu fiz 19 anos, o meu pai, eu tinha aquele sonho já, e o meu patrão falou, olha, uma hora você vai empreender, E aí eu falei com meu pai, e meu pai me emancipou. Meu pai, para você ter uma empresa, pelo seu nome, você tem que se emancipar. E foi mais além. Meu pai acreditava tanto nos meus sonhos, nos nossos sonhos, que hoje não é meu só, entendeu? Que além de emancipar, ele entrou como sócio, cedendo seu nome, entendeu? Para poder constituir uma empresa, para que pudesse ser limitada, entendeu? Tem que ter, na época, não sei como funciona hoje, mas acredito que seja no mesmo sentido, duas pessoas para ser uma empresa limitada, 2 sócios. E meu pai entrou como sócio para permitir a abertura da empresa. Além de emancipar, cedeu o seu nome, e assim foi. E eu comecei a empresa no dia 27 de junho de 83, eu fazia o primeiro teste da primeira sandalinha, e dia 11 de julho, oficialmente eu abria a Clean na junta comercial, e a gente iniciava essa jornada de 40 anos. Nome do seu pai? Augusto Mestriner. Augusto, sua mãe? Nair Mestriner. Certo. E eles são assim, é o nosso orgulho, meu pai e a minha mãe, eles são uma referência para todos nós, não só os filhos, mas os genros, noras, sobrinhos, enfim, porque eles são muito dedicados, entendeu? A gente tem uma coisa que eu prezo muito, acima de tudo, a gente tem Deus no coração, é a família, que é o que nos norteia, e aí vai. Eu acho que é isso que nos pavimenta essa caminhada. E aí, aos 19 anos, começando a Clean, meu patrão, eu comecei a Clean trabalhando e na verdade, empreendendo. Olha, fazia faculdade, trabalhava e comecei a empreender. As 3 coisas. Mas o meu patrão, ele era muito, o meu ex-patrão, que é meu amigo, ele era muito assim, tinha um carinho muito grande, tem um carinho muito grande por mim até hoje. E ele falou assim, olha, eu acho que está na hora de você partir, está na hora de você criar o seu voo, uma carreira solo. Eu falei, mas o senhor está me mandando embora? Ele falou, não, é a oportunidade da sua vida, vai. O que você precisar, conte comigo. E todas as vezes que eu precisei ao longo desses anos, eu contei com ele, eu tive a resposta que ele deu naquele dia para mim. Então é gostoso, porque a minha história de vida, ela está muito pautada na simplicidade das pessoas, em agregar pessoas, seres humanos. E todos participaram da empresa nesses anos, somaram, agregaram na minha vida pessoal, na vida empresarial. E a Clean é isso, a Clean é uma empresa muito simples, é uma empresa pautada em propósito, pautada em valores. E por isso que eu acredito muito no futuro dela, e quem for nos suceder no processo empresarial leva esse legado de propósito. Então, eu acho que o Brasil é um país de oportunidades, apesar de todas as diversidades econômicas, políticas, mas é um país de oportunidade. É um país que, se você tem um sonho para empreender, para evoluir, e você tiver coragem, tem que ter coragem, né? É possível. E eu acho que a Clean é uma referência nesse aspecto, de empreender e evoluir. Olha, a gente está conversando aqui com Carlos Mestriner, diretor da Clean, que está emocionado. Aliás, como não ficar? Porque a história é muito bacana, e aí quando ele fala em gente, em pessoas, absolutamente normal que fique emocionado. Agora são 8 horas e 36 minutos, Carlos. Eu vou pedir para que você continue mais um pouco aqui, que a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial, e no segundo bloco a gente continua falando da história de sucesso e você dando dicas aí para o pessoal empreender, tá certo? Vamos lá, agora são 8h36, são 2 minutinhos apenas de break comercial. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Muito bom, muito bom. Então um monte de gente entrando aqui, nem estão fazendo pergunta, na verdade estão te parabenizando. Tem gente que fala que é seu parceiro comercial, eu vou falar daqui a pouco, você vai entender. Pessoal do Ilan também, tem gente mandando parabéns, mensagem. Eu leio tudo aquilo daqui a pouco para você. Mas muito bom, cara, muito bom. Ele só vai tirar o microfone, que daqui a pouco volta para você também. Tem bastante gente entrando ali, Jonathan Alves. Sueli Naide, Everson Lopes, o Everson já veio aqui, Madalena Celone, Oscar Saito Neto, Renato Ramírez, Stephanie Parrilha, Rodrigo Andolfato, Drica Marini, Ariane do Ilan, Fabiano Moreira, Antônio Carlos Gouveia, do Ciran. Antônio Carlos, do Expediente? Antônio Carlos Gouveia, do Ciran. Muito bom, muito bom. Carlos, a dinâmica do segundo bloco é igual a do primeiro. A gente começa lendo notícias, vai ter inclusive um áudio de uma nutricionista que sempre fala com a gente na quarta, e aí na sequência tem mais uma notícia e a gente chama novamente. Já mandou, eu tô aqui com ele, ó. 58 segundos, ó, deu menos de um minutinho. Daqui a pouco eu ouço e aí encaminho para você. Certo? Everson Lopes Stabile, mandando as dicas. Essa família é gigante em Birigui, né, cara? Conheço um monte de Stabile, Vendrame, aquela do Adriano, Mantovani. Mantovan, nossa, cara. E também os primos Mantovani. Verdade. Porque o Adriano ele é Mantovan e a prima dele é Mantovani. César Pantarotto é vereador. Cezinha foi o presidente da Câmara antes do Buchala. Não, eu acho que eu parei com uma fisioterapeuta Do Ritinha, do Ser? Pantarotto? O Cezinha. Estamos voltando aqui, Jonathan. Você é rede social, marquei lá. 8h39, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou Jonathan Alves, lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. E aliás, tem um monte de gente acompanhando. Então, estamos aqui com a empresária Drica Marini, a Ariane do Ilan, o Rodrigo Treco e o Rodrigo Andolfato, os dois nos mandando mensagens pelo WhatsApp da Jovem Pan e acompanhando pelo aplicativo LR1 no site, lá na nossa live, aliás, na rede social, né? Na nossa live estão ainda Fabiano Moreira, a advogada Stephanie Parrilha, o Antônio Carlos Gouveia, do Ciran, o Renato Ramírez, presidente do Simbi, Oscar Saito Neto, dizendo que é parceiro comercial de longa data da Clean, mandando abraços para Carlos Mestriné, assim como Madalena Celone elogiando a entrevista, o Everson Lopes Stabile, a Sueli Naide e a Elines Rodrigues, do Simbi, eu confundindo os sindicatos, do Simbi, que esteve aqui, salvo engano, foi na segunda-feira, né, Jonathan? Ela esteve aqui falando do Conexão Moda, também está acompanhando aqui e dizendo que o Carlos Mestriné e a Clean são referências para o polo calçadista e também para os empreendedores. A Ariane do Liberal também mandando um abraço para o Carlos, dizendo que a Clean é um orgulho para toda a região noroeste paulista. Rodrigo Andolfato, inclusive, Carlos, dizendo aqui que te conhece e mandou uma mensagem para o início de quarta-feira, dizendo: os dias difíceis não vieram para ficar, vieram para nos ensinar. Hashtag fica a dica. Muito bem, Rodrigo. Muito obrigado pela participação de sempre, Rodrigo, que é ouvinte assíduo aqui da rádio. Quero mandar também o nosso muito obrigado, na verdade,
para mais empresários de Birigui, que volta e meia estão aqui, inclusive, sendo entrevistados pela gente. Samir Nakad, Rodrigo Vidotto Cervantes, o Maurício Pazian e o Danilo Vendrame, o Luiz Antônio dos Santos Pinto, também o Ricardo Grácia, que eu aguardo aqui, ainda não veio, mas espero que venha, Carlos Farias, que assumiu recentemente, salvo engano, foi a chefia de gabinete lá do prefeito Leandro Mafez de Birigui, e também Newton Coeque, agora no setor fotovoltaico. Jonathan Alves sempre tem agradecimentos para fazer também, Jonathan? Hoje eu tenho a Cristina, a Rebeca, que aliás tem que ressaltar que ela ontem mudou o estilo de cabelo, e aí ela ficou falando, tá bonito, tá bonito. Eu falei, tá bom, você gostou? Zoando ela, mas tava linda demais, né, Rebeca? Fala aí. Também um abraço pro Lucas, pra Débora também, pra Viviane, pra Amanda, pra Carol, pra Maria Eduarda, aliás, que estão ouvindo a gente, e pra Beatriz, também lá de Birigui. Acaba de entrar também o advogado Danilo Zaninello, tributarista, nosso parceiro, né, tá aqui desejando, na verdade falando parabéns ao Carlos pela história. Olha só, Carlos Mestriné, você sabe de quem é essa frase, que os dias difíceis vieram para nos ensinar? Acordei os amigos. Muito perfeito, Rodrigo Dolfato está me avisando aqui, falou, Marcelo, leia, foi uma frase que o Carlos enviou para mim agora de manhã, aí, Rodrigo, enviou para os amigos dele, muito bem, os dias difíceis não vieram para ficar, eles vieram para ensinar, frase atribuída, como a gente tem a frase do dia, todo o programa aqui, a Carlos Mestriné, diretor da Clean. É isso, hashtag gratidão é tudo, 8h43. Coluna semanal. Agora, no Jornal da Manhã, Araçatuba, é hora da coluna Dica da Nutri com André Gigliotti. Ela é pós-graduada em nutrição funcional, nutrição ortomolecular, fitoterapia e biofísica quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje, a Andréa começa uma série sobre açúcar. Continua falando a série sobre açúcar, que ela começou há 2 semanas. Por isso, confira o 3º episódio. Mês de julho, estou fazendo as colunas todas voltadas com o tema quando ela começa a falar de açúcar, eu falo, já falei nas semanas anteriores. Você come? Eu gosto, eu diminui muito, mas eu ainda pego também. Mas, cara, na verdade, todo mundo sabe o que faz mal, o que não faz mal, é que a gente não é tão disciplinado assim, né? Não pode comer gordura, churrasco, não pode comer massa à noite. Pizzaria falia tudo, né? Se fosse assim, poxa, tem coisa que... O problema é, como tudo na vida, é um exagero. Então, enfim, mas... Sintomas mais importantes são... Como diz meu pai, vício cada um tem um, cuide do seu. Não aponte o meu, cuide do... Falou, pai, voltou a fumar? E você? E você? Qual que é o seu vício? Como assim? Vai falar que você não tem vício? Devo ter. Então, cuida do seu. Não é? Pois é. É isso. Eles se alimentam de açúcar. A participação tá boa hoje aqui nas redes sociais. Fortalece esses fungos e mais difícil fica fazer o tratamento efetivo. Cássio, Elinaide, Walter Roque entrou. Ficarmos atentos aos exames de sangue. Alguns números nesses exames já demonstram que o açúcar está em excesso na dieta. Os triglicérides acima de 100 já devemos ficar alertas ao consumo excessivo de açúcares. Walter Roque. Acima de 90 também. Normalmente, Bom dia, Walter. Tem uma glicemia acima de 90, ela já tem sobrepeso, ela já está com consumo exagerado de açúcar. E a insulina, que é o hormônio que regula o açúcar no sangue. Deixa eu perguntar se eu bem me lembro. Sua mulher, que é irmã do Júlio? Absoluta das vezes, com esses índices que estão fora desses padrões que eu citei, que não são os padrões de Qual empresa? Mas são padrões ideais. World Colors, empresa de calçados também? Não sabia. Eu estou no setor logístico, né? Um outro sintoma relacionado ao excesso de açúcar é no agro, alta. Estou no imobiliário. Sim, o agro é aqui na Onyx, né? De 93,
dólares para mulheres acima de 85. Toda vez que eu penso numa, eu penso na outra. Ônix e Zeus, vocês estão parentes? Flacidez de pele, a Maria do Poder. podem ser indícios de Eu acho excesso de até açúcar nessa que eu já alimentação, fui lá na já sua que propriedade níveis altos algumas vezes com o pessoal do CIRAM. glicose e de Mostrar. insulina favorece o acúmulo de gordura, especialmente reportagem. abdominal, Não foi flacidez sim. na pele. Foi sim. A quantidade Temos que de falar sobre isso açúcar também. Quando tiver pauta relevante, pede para o seu pessoal mandar aqui que a gente fala. Das outras áreas também. Frutas, legumes, verduras, castanhas, sementes e alimentos Seu Augusto, integrais. ele devia ter mandado um abraço. Seu Augusto e a dona Anaí. Você falou 87, 84 anos eles? 87, 84, seus pais? Meu pai é 87, meu pai é 86. Sim. O excesso de açúcar que está no consumo Dois aninhos só. Né? alimentar. E eles continuam em Birigui? Açúcar. Os 6 irmãos Tipos de também. açúcares escondidos. são Gostou da cidade. Vamos voltar? arroz, sacarose, glicose, frutose, açúcar embutido, açúcar mascavo, xarope de milho. Então fiquem sempre atentos a essas nomenclaturas, que são todos os tipos de açúcar. Então, vem de volta com mais uma coluna e as dicas. Olha, essa foi a nutricionista Andréa Gigliotti. Eu ouço as colunas dela antes de colocar no ar, são sempre muito interessantes, mas a da semana que vem, particularmente, Jonathan, para você também, a gente tem que prestar mais atenção ainda, porque ela vai dar dicas de como evitar, se livrar, não sentir tanta vontade de comer açúcar. Saber que não devemos exagerar, a gente sabe, né? Tem, ela falou que vai dar essa dica. E se você que está nos acompanhando quiser também receber as orientações diárias, inclusive, da Andréa, siga nas redes sociais. O Instagram dela é Andréa Nutrifuncional e o Facebook, nutricionista Andréa Gigliotti. Todo dia ela posta um monte de story. Qualquer hora ela vai perder consulta de tanta dica que ela dá nos stories. A pessoa já vai se sentir informada, bem informada, enfim, brincadeiras à parte, vale muito a pena. Hashtag Dica da Nutri, 8h49. Jonathan, vamos rapidinho com as notícias para dar mais tempo para o Carlos. Segurança, a Polícia Civil do Estado de São Paulo será equipada com armas de eletrochoque. Na verdade, isso já vem ocorrendo hoje com a Polícia Militar, sendo feito aos poucos um investimento. Segundo o governo, foram investidos quase R$1 milhão, 962 mil, na aquisição de 134 armas. Esse tipo de arma já é utilizada pela Polícia Militar, como disse Marcelo, tanto em operações especiais como no patrulhamento ostensivo de centros urbanos. O uso de armamentos de baixo potencial de letalidade possui protocolo de segurança e também exige treinamento específico dos agentes. É isso, 8h49. Oportunidade. O governo de São Paulo publicou edital para contratação de 1.100 agentes de segurança para as unidades penitenciárias do Estado. As inscrições serão abertas, na verdade, hoje e seguem até o dia 18 de agosto. São 1.050 vagas masculinas e 50 femininas. E olha, o concurso será realizado pela Fundação Getúlio Vargas e terá 4 etapas. Na primeira, ocorrerá a prova objetiva, agendada para 1º de outubro. Após isso, os classificados farão prova de condicionamento físico, prova de aptidão psicológica e, por último, terão que comprovar idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social. É isso, né? Os policiais têm outras etapas aí para serem cumpridas, que você tem acesso lá no edital. E aí os policiais aprovados em todas as fases após a nomeação serão convocados para a realização de cursos de formação técnico profissional. Hashtags oportunidade, concurso público, agente de segurança penitenciária. Agora são 8h51, nós já vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem está aqui com a gente continua no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é o empresário Carlos Mestriner, diretor da Clean Calçados Infantis, que está completando 40 anos. E aí, no primeiro bloco, Carlos contou um pouco da história, se emocionou aqui ao lembrar do ex-patrão, com quem começou a trabalhar, também dos pais, o seu Augusto e a dona Nair, um abraço aos dois.
E aí falou que fácil não foi chegar até aqui, mas ele contou com uma série de ferramentas, trabalho em equipe, governança, enfim, e muito respeito ao ser humano. Carlos, é mais fácil chegar ao estágio atual, manter-se nele como uma empresa referência de mercado no calçado infantil, ou ainda ampliar a participação nesse mercado? Olha, chegar até aqui não foi fácil. Acho que é uma jornada de muita dedicação. Mas permanecer é mais difícil. Porque, na verdade, quando você sai do zero e vai numa crescente, você tem direito a errar, vamos dizer assim, ou cometer erros. Porque você ainda é muito jovem, você ainda está num processo de construção. Então, não que é permitido errar, mas é aceito os erros com mais facilidade. E nessa jornada, com tantas adversidades, e o Brasil é um país de oportunidade, mas também é um país que te impõe algumas adversidades monstruosas, você tem que ir superando, você tem que surfar diante desses problemas, enfim. Quando você chega numa empresa madura, num estágio como nós chegamos, e às vezes nem precisa ter 40 anos, a empresa às vezes com 10, com 20, com 30, já chega num estágio de maturidade que exige uma concentração de esforços para que ela se mantenha. Porque a tendência natural de uma empresa, ela é nascer, crescer, ela chega num estágio, diria assim, de estabilidade, e a tendência ela começar a ter a queda. Por quê? Porque às vezes nós como ser humano, nós como pessoas, está muito entrelaçado a pessoa, o empresário e o negócio. E às vezes a idade também chega e a pessoa perde aquela aptidão, aquele desejo, e ele começa a acomodar. Quando você acomoda no seu negócio, não importa, pode ser área de serviços, seja no varejo ou mesmo na indústria, você corre o risco de acomodar. E quando vem o processo de acomodação, e às vezes vem muito pela idade, você entra numa espiral descendente. E o Brasil te proporciona buraquinhos para todo lado, entendeu? A economia, ora nós temos aí a diversidade de economia, a pandemia, e eles a diversidade de planos econômicos, enfim, reformas tributárias, tudo isso são situações que colocam nós sempre à prova, como empresário, como empreendedor. Então, nós temos que estar muito antenados. Você tem que estar gerindo uma empresa como se estivesse dirigindo numa estrada, numa rodovia, com chuva. Ou seja, você tem que estar o tempo todo com muita atenção no volante, com muita atenção em todos os detalhes, porque é assim que você põe a empresa em marcha e se mantém, ou até com o propósito de crescer ou de aumentar seu tamanho. Mas eu diria que é mais difícil você permanecer no auge ou no topo do que você chega lá. E agora, quando a gente faz um processo de sucessão ou a gente muda um pouco o comportamento de governança, é um processo interessante, porque eu vou só dar um detalhe para o ouvinte, o que nós estamos fazendo na Clean para pensarmos em mais alguns anos de vida, ou pelo menos mais 40 anos de vida. Vamos lá. Tanto eu quanto o Valdir trouxemos a empresa até aqui, pautada nesse propósito, nesses valores, uma governança muito, muito firme, entendeu? Fazendo uma empresa não só conhecida, mas reconhecida. E é gostoso quando você coloca todas essas pessoas que estão nos ouvindo, mandando mensagens. Eu gostaria de agradecer muito essas pessoas, porque pessoas que torcem por nós. Então, não só os nossos clientes, não só os nossos colaboradores, não só a comunidade, mas os amigos, as pessoas que estão à nossa volta, torcem pela CRIM, torcem pelo nosso sucesso. Então, eu acho que isso também contribui e aumenta a nossa responsabilidade, na verdade. Com Imagina certeza. você, todos esses ouvintes mandando essas mensagens, você está recebendo mensagem, o John está recebendo mensagem também aqui. É gostoso ouvir essas mensagens dessa turma que está ouvindo e aumenta a nossa responsabilidade. Então, é mais difícil porque, além de todas as adversidades de uma empresa grande, onde tem milhares de colaboradores, milhares de clientes, estamos aí em praticamente 50 países, nós estamos agora com o projeto de franquias de loja, abrimos São Paulo, abrimos Rio Preto, abrimos Campo Grande, abrimos Goiânia agora no próximo mês, um processo de franquias da marca. Então, todo esse movimento conectando com o futuro precisa de uma governança, um olhar no futuro também.
Então hoje nós estamos fazendo trabalho na empresa, tanto eu quanto o Valdir, nós estamos indo para o conselho da empresa, tendo um conselho administrativo, e os executivos estarão à frente da operação. Nós temos o Rodrigo Rigg, que já está como CEO na empresa, fazendo um belo trabalho como CEO na empresa. Temos os diretores, que são 4 diretores que participam ativamente do processo de governança, e tanto eu quanto o Valdir estamos no conselho. Porque a experiência que nós tivemos nesses 40 anos nos permite ser os conselheiros da empresa e poder contribuir para projetar a empresa para o futuro. Então a Clean, ela é muito jovem na mentalidade. Perfeito. Apesar de ter 40 anos, ela é muito jovem. Quando a gente olha o ESG, que é a questão de governança, a questão de sustentabilidade, enfim, essa questão toda que o mundo está envolvido, a gente com muita ponderação, com muita coerência também colocando sempre isso, porque na verdade tudo isso já está no nosso coração, já está na nossa mente, está na nossa alma. A Clean tem isso naturalmente, mas às vezes você tem que colocar isso em forma processual para que todos entendam na cadeia da empresa como um todo. Então a Clean vive hoje um momento de preparação para o futuro. Então a Clean está muito jovem, está muito pronta, mas a pergunta inicial que você me fez, se é mais difícil estar aqui ou quando começou, é mais difícil, porque se manter em cima é mais difícil, porque às vezes quando você está pequenininho, às vezes tropeços faz parte. Quando você está grande, as pegadas são maiores e os tropeços também correm o risco de ser maiores. Então é esse cuidado que eu recomendo a qualquer empresário. Pode ser um empresário de 5, 10, 15, 20 anos de empresa, não precisa ter 40 anos de empresa. Estar no topo é mais difícil, mas também é mais saboroso, porque você tem a maturidade, você tem a experiência, você tem o know-how. Não que isso garanta também o sucesso, porque você tem que... Porque o que percebe? Os comportamentos de consumo mudaram, os comportamentos de compra, de uso, no calçado, na confecção, enfim, outros comportamentos. O que a gente vivia 40 anos atrás não é o que vive hoje. Então você tem que estar atualizado, você tem que estar muito conectado com tudo o que está acontecendo no mundo afora. Então nós temos hoje um consumidor com desejos, com anseios, com necessidades diferentes do que tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. E a empresa precisa se moldar, se ajustar a esse novo consumidor, essa nova economia que temos aí diante de nós. Então é desafiador você permanecer no topo. E eu diria assim que com um time bacana, com um time alinhado, entendendo esse propósito, fica mais fácil. Não é que é fácil, fica um pouco mais fácil, mas eu diria assim, um pouco mais leve, porque a gestão de empresa tem que ter leveza. Leveza, eu vejo na Clean as reuniões, as áreas discutindo, mas tudo com muita leveza, todo mundo com o mesmo objetivo, com um propósito único. Então, a leveza nos negócios é fundamental para que ele realmente consiga se permanecer no topo. Esse é o desafio. Mas eu diria assim que, com toda essa torcida dos amigos, com toda a torcida, todas as pessoas que fazem parte do holograma, aumenta a responsabilidade, mas eu acho que a gente está preparado para fechar a empresa para as futuras gerações. Olha que bacana a gente ter um entrevistado que fala com entusiasmo do seu trabalho, de toda a sua responsabilidade, aliás, né? Então, e trazendo dicas preciosas aí de gestão, um empresário bem sucedido. Eu gostaria, Carlos, que a gente fizesse um ping-pong rápido para as pessoas terem noção da dimensão da Clean. Então vamos lá. Você hoje está em quantas, a Clean está em quantas cidades? Quantas unidades fabris vocês têm? Hoje, a nível de fábrica, pensando em fábrica, nós nascemos em Birigui, hoje a Birigui produz toda a coleção, desenvolvimento de produto, ela injeta todos os seus solados, corta todas as suas matérias-primas. Aí, Gabriel Monteiro, nós temos uma unidade de praticamente mais de 20 anos lá em Gabriel Monteiro, quase 30 anos. Também Penápolis, que é uma unidade muito antiga também, que a gente chama de Camaleoa, é uma unidade muito interessante também. E mais recentemente, a partir de 2003, nós estamos em Três Lagoas. Três Lagoas. A ida nossa para Três Lagoas, inicialmente, ela foi com o intuito de um benefício fiscal que o Mato Grosso do Sul tinha. E hoje a gente faz parte da comunidade de Três Lagoas. O benefício hoje sim é um adicional, mas não é o mais importante hoje para a Clean. Hoje aquela unidade se tornou uma unidade de referência, uma unidade de montagem dos calçados,
E é interessante. Então, nós estamos Birigui, Gabriel Monteiro, Penápolis e Três Lagoas. Quantos colaboradores diretos você emprega hoje? 2.500. 2.500? Tem um cálculo de quantos indiretos, quantas vagas cria, não? Normalmente, para cada direto, são 4 pessoas indiretas. 10 mil? Se a gente está falando, se juntar tudo? No processo. Caramba, fora aí que você falou que está exportando para 50 países? Hoje a Clean tem um trabalho muito forte, retomou o trabalho, ainda principalmente nos últimos anos, de buscar novos países, ou seja, novas regiões. Nós começamos muito fortemente lá no final dos anos 90, aqui na América Latina. Depois nós fomos ampliando para o Oriente Médio, enfim, para outras regiões do mundo. Hoje a Clean ela está presente em mais de 50 países. E a exportação dela representa em torno de 15%, 16%. 15%, 16%. Mas já chegamos a 28%. Em 2008, 2007, 2008... nós chegamos a exportar 28% do seu volume produzido, que é extremamente estratégico. Você tem uma produção em torno de 25% a 30% direcionada para outros países, você tira a pressão do mercado interno. Você divide nas cestas. Ou seja, então eu recomendo todas as empresas calçadistas, se puder ter um pezinho na exportação, é importante. Às vezes o mercado interno tem aquela dor de barriga, você está com o pé na exportação, você consegue diluir parte do volume para a exportação e aí você manter o seu quadro. Porque a indústria calçadista é fundamental que ela mantenha seu quadro, porque você capacitar as pessoas, uma costureira, uma pessoa, enfim, todas as funções dentro do processo, é importante a capacitação, o treinamento. Então não é do dia para a noite que você consegue capacitar uma costureira, uma pespontadeira. Então leva tempo. E aí esse cuidado as empresas têm que ter para manter o seu quadro, manter suas equipes, porque não é só... Porque o setor de calçadistas tem sazonalidades. Natural. É natural. Porque antigamente nós tínhamos 2 momentos difíceis, ou seja, de falta de venda. Era dezembro, janeiro e junho e julho. Isso era muito típico. Hoje já não é mais assim. O comportamento de consumo, de compra do lojista e do próprio consumidor tem alternado essa sazonalidade. Então você tem que estar muito atento às sazonalidades. E a exportação, ela vem para dar um suporte, vamos dizer assim, para você manter um equilíbrio na produção. Quero aproveitar a sua fala, inclusive, para lembrar que o Sistema S, de forma geral, mas especialmente aí, Senai e Sebrae, eles oferecem, e a gente sempre fala disso aqui, capacitações constantes para cargos aí que o Carlos citou e também para gestores. E em se falando de exportação, o Sebrae, inclusive, ele tem algumas ações voltadas para a exportação, lembrando que não apenas para grandes empresas, mas também para pequenas, existe sim oportunidade. Portanto, você que está nos escutando, informe-se. E aí eu gostaria então de terminar a entrevista, que já são 9h05, a gente está partindo para a parte final, Carlos, diferenciais dos produtos da Clean, porque ninguém chega a ser a maior no mercado com um produto mais ou menos, né? Quais são os diferenciais, o que vocês focam na hora de fazer o produto e o que vocês entregam para o seu público-alvo? Só reforçando o que você acabou de colocar, Sebrae e Senai são grandes parceiros na nossa jornada. É muito importante você fazer cursos, se preparar junto ao Sebrae, junto ao Senai. Enfim, é uma dica que você deu que é importante, é relevante, eu não deixo de participar e inclusive a nossa equipe também está sempre presente. Com relação aos diferenciais dos nossos produtos, isso é um ponto importante. Você tem que olhar o seu consumidor final, e no caso nosso é a criança, tanto a menina quanto o menino. Nós temos uma criança desde o nascimento até aos 8 anos. Nós somos responsáveis pelo caminhar saudável dessa criança, o desenvolvimento dos pés. Então eu não faço apenas um calçado. E isso é mais importante. Quando você presta um serviço, ou quando você faz um produto, você tem que pensar no seu consumidor final e entregar e surpreender ele com algo diferente. E a Clean, desde o primeiro pé, qualquer pessoa que for hoje na Clean vai encontrar na recepção da Clean o primeiro pezinho que foi feito. E ali já tinha uma preocupação, que é a maciez do produto, a forma, enfim. Então a Clean nasceu com esse propósito, fazer um produto diferente. E aí vamos lá, quais são os diferenciais? Você tem que se discutir a leveza do produto. Para um sapato, para um calçado,
infantil, ele precisa ser leve, porque ele não pode ser pesado para a criança. Então a leveza, a definição da forma, a forma tem que ser anatômica, a forma tem que estar adequada, porque tem pezinhos mais gordinhos, pezinhos mais magrinhos, então você tem que desenvolver uma forma pensando nos pezinhos. E a gente faz teste de calça, a gente faz teste de campo, a gente faz laboratório, a gente, além de ter leveza no produto, é a definição da forma. As matérias-primas são fundamentais, as matérias-primas, porque você sabe que tem matérias-primas de primeira, segunda, terceira linha, é natural, em todos os mercados existe isso. A gente faz a opção das matérias-primas de primeira linha, matérias-primas que transpiram, matérias-primas que realmente às vezes, se você usar uma matéria-prima que ela pode trazer para o pezinho algumas incomodações. E aí você tem que definir matérias-primas que ela no calce, a criança tira o pé, na verdade ela não quer tirar o sapato, ela quer ficar com o sapato brincando, às vezes até dormir com o sapatinho. Quando a criança quer dormir com o sapatinho, é porque realmente o sapatinho entrega todos os atributos, seja a leveza, seja a maciez, seja a anatomia, enfim, as matérias-primas têm que ser antialérgicas, entendeu? Então, são cuidados que a gente não abre mão. Se tem uma coisa que a gente não abre mão, é da qualidade da matéria-prima, é da leveza do produto, é da forma. E aí o mercado vai percebendo isso, as mães vão reconhecendo isso. E quando a mãe percebe e reconhece que o produto entrega diferenciais, ela faz opção pela marca. E é isso que a Clean fez ao longo desses anos, é fazer produtos que entregam o que promete. E se você olhar no Reclame Aqui e outros locais, possíveis reclamações de consumidores, vocês vão perceber que o nível de reclamação nosso é praticamente zero. Às vezes é mais sugestão do que reclamação, porque a gente procura entregar aquilo que a gente procura surpreender o consumidor final naquilo que a gente promete. Isso faz a diferença. E qualquer pessoa que empreender, seja na área de serviço, seja no varejo, seja na indústria, entregue um pouco mais daquilo que você promete. Eu tenho certeza que você vai cativar e vai trazer o cliente para ser seu parceiro de longa data. Porque a mãe às vezes tem 2 filhinhos, até 3 filhos. Ela compra para o primeiro filho, logo a mãe de primeira viagem, ela compra um Clean, e depois esse sapatinho às vezes vai para o segundo filho, até para o terceiro filho, porque ele também é um sapato que dura, um sapato que é resistente a muitas atividades. Então é muito legal isso aí, porque é a satisfação de entregar aquilo que a gente promete, ou até mais do que a gente promete. E a gente entende por que uma empresa chega aos 40 anos no topo, não é verdade? E aí, 9h09, Carlos, eu quero te agradecer, porque a entrevista de hoje foi muito rica, teve muita informação, e a gente gosta disso, é quando o entrevistado ele compartilha algo relevante, ele dá dicas, dá orientações para quem está nos ouvindo. O pessoal aqui está agradecendo, participando da nossa live, aí entraram também, além de todo mundo que eu já citei, entrou também agora no finalzinho o Walter Roque Gonçalves, entrou o Roberto Batista Cavalheira, entrou Guilherme Souza. E eu vou falar para o pessoal o seguinte: depois do programa a gente edita a entrevista e disponibiliza no meu canal no YouTube, que também é jornalista Marcelo Teixeira. Então compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, com seus parceiros, porque a entrevista de hoje foi bastante produtiva. Carlos, bom dia para você, sucesso, que venham mais 40 anos aí de Clean, né? Olha, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito prazeroso, é um ambiente muito gostoso estar aqui. A gente às vezes nem quer ir embora, porque estar aqui com vocês e recebendo essas mensagens. Eu só gostaria de deixar assim, uma coisa bem da minha pessoal, que é a gratidão a Deus por a gente estar aqui nesse dia, nesse momento. Gratidão à família, porque a família que apoia em todos esses momentos, nesses 40 anos. E agradecer todas as pessoas que fazem parte do holograma da Clean, inclusive vocês também, tá? É muito gostoso, é muito saboroso estar aqui e poder compartilhar um pouquinho desses 40 anos. Obrigado, gente. Obrigado a todos os ouvintes. Um ótimo dia a todos. É isso. Jonathan Alves agora retoma o microfone aí para que a gente conclua o programa, porque por hoje é isso. São 9h11. Nós vamos ficando por aqui, adiantando que amanhã o nosso entrevistado será o analista de negócios do Sebrae, o Conrado Renan da Silva, que estará aqui falando do Empretec Rural, que a entidade vai realizar pela primeira vez lá em Andradina, mas você que é de toda a região pode participar também, dá tempo.
E olha, eu aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra na sua loja de apps. Muito obrigado, Marcelo, Carlos e a todos pela audiência. Continue na Jovem Pan com muita música boa, vem aí pop rock, tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.